Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast da Superi Telecom TV a Cabo. E é com muita alegria que estamos mais uma vez entrevistando o empresário, escritor e ex-vice-prefeito Toninho Coelho. Muito obrigado, nossa repórter invisível, pela oportunidade de estar aí de novo falando com você sobre as minhas experiências, sobre meus pensamentos, né? É uma alegria ter o senhor conosco. Muito obrigado. Vamos iniciar. O senhor está insistindo que a vontade política é fundamental para o desenvolvimento econômico. Explica para nós sobre. O repórter é o seguinte, como eu te falei na última vez, eu sou um economista formado. Sim. E, além de escritor, político, eu tenho assim, uma paixão muito grande pela história. Eu sou historiador. E uma das coisas mais interessantes é a história do pensamento econômico. Sim. Então, modéstia à parte, eu sou um estudioso da história e das ciências econômicas. Sim. E já tive assim, muita experiência em Banco de Desenvolvimento, onde eu trabalhei. Trabalhei no Ministério da Educação como assessor de ministro. Já fui diretor de uma estatal muito grande, que é o Instituto Brasileiro do Café. Sim. E tive também a oportunidade de ser vice-prefeito de Governador Valadares. Já fui presidente da FUNSEC, da Fundação de Cultura e Esporte de Valadares. Então, eu tenho muita obrigação de passar a minha experiência, né, aos 80 anos, sobre essas ideias econômicas. Então, eu acho que nesse processo de desenvolvimento econômico, que é muito importante para qualquer lugar, é que tantas pessoas como os seus dirigentes e autoridades tenham a vontade política de fazer as coisas. Sim. Não é verdade? Porque não adianta você fazer um plano econômico, fazer um programa de ação e o prefeito não tiver vontade política de fazer. Sim. É isso mesmo? Sim. Então, a vontade política é fundamental num bom planejamento. Sim, verdade. E eu quero te explicar assim, de forma mais concreta, entendeu? Uma experiência. Em 1955, mais ou menos, nessa época, era governador de Minas, Juscelino Kubitschek. Sim. O Juscelino foi bom governador de Minas e foi candidato a presidente da República. E ele fez um plano de desenvolvimento. Sim. Chamado Plano de Metas. Esse plano de metas contemplava estrada, energia e educação. Sim. É isso mesmo? Aí, antigamente, né? Hoje tem a rede social, tem as televisões. Sim. O político não vai muito, né, na localidade pedir voto. Mas antigamente, o político ele ia de cidade em cidade pedindo apoio político, eleitoral. Sim. Hoje em dia eles usam muito o marketing, né, para poder fazer O marketing hoje e a televisão e a rede social, na verdade. Isso, cresceu muito. Cresceu muito. Então, nessa época que o Juscelino Kubitschek foi candidato a presidente da República, ele estava numa cidadezinha em Goiás chamada Jataí, fazendo um comício lá, quando, no meio da multidão, um senhor levantou e perguntou assim:
senhor candidato, caso o senhor seja eleito presidente da República, o senhor vai transferir a capital brasileira do Rio de Janeiro para o Central, para o Brasil Central? Sim. Escuta aí. Juscelino, então, replicou, falou assim, olha, se eu for presidente da República, eu prometo transferir a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o Central, para o Central do Brasil. Sim. E colocar o nome de Brasília. Bom, isso foi uma promessa de campanha. O que aconteceu? Juscelino, em 4 anos, construiu Brasília. Olha bem, em 4 anos, construiu uma cidade enorme, entendeu? Muito grande. Muito grande. Então, é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, que ele teve a vontade política para poder fazer isso, entendeu? Sim. Olha, custou o olho da cara. Mas ele fez Brasília nos 4 anos que ele prometeu. Houve muita crítica, porque a oposição era muito grande, né? Carlos Lacerda, a UDN era muito ferrenha na oposição ao Juscelino Kubitschek, mas ele prometeu e cumpriu. E cumpriu. Por causa da vontade política. Sim. E apesar dessas críticas, olha bem, passado anos, hoje você vê a importância de Brasília, porque todo Goiás, o Pará, sim, o Maranhão, sim, o próprio Amazonas, hoje tem um crescimento enorme, sim, graças à cidade de Brasília. Sim. Então, vontade política é isso aí. O dirigente, ele tem que ter essa vontade, porque promessa, né? O político tem muita promessa. Sim. Mas o cara, quando tem aquela vontade política, custe o que custar, ele resolve o problema, entendeu? Então, isso aí, eu acho que está bem definido da importância da vontade política. Não basta... Ele tinha esse plano de metas, na verdade, muito bem estruturado, né? Foi um plano muito falado, mas ele tinha, né, essa vontade política. Ele tinha uma meta, né, a ser alcançado, o que fazer, né? E esse plano de metas era fazer em 50 anos, fazer o Brasil em 50 anos em 5. E nesse plano de metas fez indústria, fez siderúrgica, fez estrada, fez um punhado de coisa. Juscelino foi um grande presidente da República. Sim. Então é isso aí. A vontade política é fundamental. Maravilha, seu Toninho. Vamos para a próxima pergunta. Achei que vontade política só acontecia no meio público e entre os políticos. E quanto ao setor privado, seu Toninho, você poderia falar com nós um pouco? Olha, eu tenho um exemplo assim de vontade política particular, na verdade, que é muito pessoal e é relativo ao meu pai, Antônio Rodrigues Coelho. Sim. Escuta aí, repórter invisível. Meu pai, ele era um simples farmacêutico, mas era um homem de muita capacidade empreendedora. Ele fez uma indústria siderúrgica, é verdade. E essa indústria siderúrgica, chamada Simval, ela, em determinada época, houve uma crise muito grande de ferro-gusa, que era o produto que essa siderúrgica fazia. Sim.
E essa siderúrgica foi desativada. Aí, em 1965, surgiu um brigadeiro aqui em Valadares que propôs ao meu pai fazer uma parceria e fabricar fertilizante nessa siderúrgica. Sim. E esse senhor ficou em Valadares produzindo fertilizante, a coisa estava indo muito bem. E ele gostou demais do meu pai e falou assim: Antônio, você teria vontade de criar uma universidade em Valadares? E naquela época é o seguinte, Valadares não tinha as crianças, os rapazes, todo mundo estudava em Belo Horizonte. Sim. Não tinha curso superior aqui. Aí papai falou assim, vamos sim, eu tenho vontade, vou juntar meus amigos aqui, meus parentes, pessoal do Rotary, e nós vamos fazer uma universidade. E aí constituíram, em 1965, a Fundação Percival Facua. Sim. Para fazer a primeira escola superior, que era o MIT, o Minas Instituto de Tecnologia, uma escola de engenharia. Sim. Escuta o que aconteceu. Só que acontece o seguinte, entendeu, repórter? Esses projetos todos, tem aquelas pessoas que torcem e ajudam, mas tem aqueles que torcem contra. Contra também. Aqueles pessimistas, não é verdade? Sim. Aí, aqueles pessimistas, papai falava o seguinte, olha, se o projeto não der certo, pelo menos as nossas filhas vão casar com os rapazes mais instruídos. Um homem muito inteligente. E o que deu? Vieram vários professores do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos, todos eles PhD, vieram para Valadares dar aula no MIT. Vários estudantes de fora, da Bahia e do Espírito Santo, sim, vieram para Valadares estudar. E vou te falar o que aconteceu. Conta para nós estamos ansiosos para ouvir. Muitos desses rapazes acabaram casando com moças de Valadares. Então, o projeto realmente foi um sucesso. Valeu a pena. Valeu a pena. E hoje a Fundação Percival Facua está aí de pé, com a Univale, o ETEIT, a TV Univale, tudo florescendo espetacularmente. Sim. Então é o seguinte, essa vontade política, minha cara repórter invisível, essa vontade política, ela não é só de uma autoridade, de um prefeito, de um governador, no presidente. Sim. A população, sua população, seus habitantes, seus moradores, também tem que ter vontade de crescer. Verdade. Não é verdade? Então não adianta você querer fazer um projeto aqui espetacular em Valadares e as pessoas não apoiarem. São poucos apoiadores. Apoiadores, sim. Ou não achar que aquilo vai dar certo. Vai dar certo. Então, esse exemplo do meu pai é fundamental. Mas teve outros exemplos. Uhum. Aqui em Valadares tinha um padre holandês chamado Padre João Verbeek. Sim. Esse padre, ele é holandês, mas tinha uma vontade de ver Valadares crescer, entendeu? Esse padre que fez maternidade, fez clube, fez igreja e fez cinema. Meu Deus. Ele investiu. Grande empreendedor, entendeu? Vontade política de fazer as coisas. Outro exemplo muito interessante é do senhor Sotero Inácio Ramos. Sim. Você sabe quem é, não, né? Não, esse eu não conheci. Conhece o bairro Cir, em Valadares? Conheço.
O lado do Santos Dumont. O C é de Sotero, S de Sotero, I de Inácio e R de Ramos. C. Esse Sotero Inácio Ramos era um homem simples também, que veio para Valadares com a vontade de crescer e fazer uma cidade bonita e boa. Esse homem trouxe, olha bem, sorveteria, porque aqui a cidade não tinha nada, né? Sim. Sorveteria, gelo. Que maravilha. Energia elétrica. Foi a primeira estação de energia elétrica em Valadares. Cinema, ele fundou 6 cinemas em Valadares. Então, era um homem, esse Sotero Inácio Ramos, juntamente com Antônio Rodrigues Coelho, meu pai, foram homens assim que eu tenho coração aberto para falar que foram homens que tinham vontade de ver a cidade crescer. Certo? Sim. Então é isso aí, repórter. Essa vontade política, ela se dá não só no poder público, como também no poder privado, entendeu? Sim. E a gente pode citar outros casos aqui de iniciativa privada que foram importantes, que eu estava esquecendo. Uma que foi muito importante foi a criação da Companhia Telefônica de Valadares. Sim. Que foi capitaneada pelo seu Laércio Berro. Também ninguém acreditava, porque não existia telefone. Então, o seu Laércio juntou 11 homens. Ele acreditou no projeto. Acreditou na cidade de Valadares. Então são muitos exemplos, entendeu? Eu posso ver se tem mais algum aqui. Tem um outro que eu gostaria de... Além do seu Laércio, teve um prefeito também que amava Valadares e que acreditou muito, tinha vontade política. Era um médico chamado Ladislau Salles. Sim. Naquela época do Ladislau Salles, não tinha pouco recurso médico. E ele iniciou a construção do Hospital Regional de Valadares. Então, o Ladislau Salles também é uma marca registrada. Marcou, em pessoas que tiveram vontade política. Sim. E um outro aqui que eu gostaria também de mencionar, escuta aí, era o senhor Oswaldo Alcântara. Oswaldo era um jornalista, era apaixonado com Valadares, era capixaba, mas morava aqui já há muito tempo. Dirigiu o Diário do Rio Doce e foi durante muito tempo presidente da Associação Comercial de Valadares. E o Oswaldo, ele tinha essa vontade política de ver a cidade crescer através do desenvolvimento industrial. Sim. E aí ele batalhou, apesar das críticas e daquelas pessoas puxando para trás, ele criou o Distrito Industrial de Valadares. Hoje, conversando com meu amigo Faisal Almaidan, Sim. que é hoje presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial, sim, 25%, 30% da renda de Valadares vem do Distrito Industrial. Sim. Então, você vê a importância de um projeto desse, entendeu? Então, o Oswaldo, além do Distrito Industrial, ele também propôs a criação da indústria de milho aqui, de óleo de milho, entendeu? Foi criada a Promisa, Milhominas, o GPH, que é hoje um hotel grande aqui em Valadares também, foi tudo ideia do senhor Oswaldo Alcântara. E eram pessoas que tinham, às vezes, as pessoas tinham a descrença, falavam, esse cara tá doido, não é verdade? Mas, com vontade política, o cara foi para frente, não é verdade?
São pessoas, né, que marcaram, Marcaram, né? a E cidade. fizeram história, né? É pena, entendeu? Que Valadares já teve assim muito atributos, entendeu? Sim. Valadares já foi a capital da pedra preciosa, já foi a capital do boi, essas coisas todas. Mas hoje nós estamos aí um pouco para trás desse processo, mas nós continuamos sendo a capital mundial do voo livre. Sim, sim. Não é isso? Sim. Somos uma cidade conhecida como Valadólares. E nós temos também, entendeu, repórter? É um título aqui importante. Sim. Vou te falar qual que é. E pouca gente sabe. Nós já tivemos uma Miss Minas Gerais, Aparecida Benz. Sim. Uma mulher bonita, da família filha do seu Rodolfo Benz, que incrivelmente o estúdio nosso está aqui localizado numa propriedade da família do senhor Rodolfo Benz. Que maravilha! E a Aparecida Benz era uma mulher extremamente bonita, entendeu? Então, apesar de Valadares estar perdendo aí suas posições, sim, já foi a 4ª cidade, hoje é a 9ª cidade. Mas já teve muita história. Tem muita história, né? E vamos tocar para frente, né? Com vontade, eu tenho certeza que com a vontade política das novas gerações, nós vamos continuar crescendo. E vamos chegar, nós vamos passar para frente, vamos, né? Sim. Maravilha, seu Toninho. Vamos para a próxima pergunta. Muito interessante a resposta que o senhor trouxe para nós. E em relação ao governador Valadares, houve ou há outros exemplos de vontade política? Eu estava citando, né? Além do meu pai, sim, do padre João Verbeck, do Soter Inácio Ramos, Oswaldo Alcântara, Laércio Berro. Eu gostaria de mencionar o seguinte: nós tivemos em Valadares excelentes prefeitos. Tivemos. Então não seria assim justo a gente também não mencionar esses prefeitos que tiveram vontade política e que fizeram alguma coisa importante para a cidade. Inclusive, o senhor também foi um ex-vice-prefeito. Fui um ex-vice-prefeito, Mas vamos falar aqui, o primeiro prefeito eleito de Valadares chamava Dilermando Melo. Ele fez a pracinha Serra Lima. É mesmo? Aquela pracinha ali foi feita pelo Dilermando Melo. Teve depois, em seguida, Dr. Raimundo Vergaria. Isso nos anos de 1955. Dr. Raimundo, ele fez uma coisa importantíssima, que foi a construção do SAI. Valadares não tinha água potável, entendeu? Então, foi a época do Dr. Raimundo Vergaria que criou-se o muito SAI. Muito inteligente. E que hoje é essa Águas de Valadares, sim, não é verdade? Mas nós temos que lembrar do Dr. Raimundo Vergaria. Logo em seguida, foi o Ladislau Salles, que eu já falei, que foi um homem quem iniciou o hospital regional. Foi. Era um médico que foi até muito injustiçado depois. Falava que ele era comunista. E eles depois foi para Valadares, para Belo Horizonte, nunca mais voltou a Valadares. Oh, meu Deus. Mas a gente que conheceu o doutor Ladislau sabe quem sabe do empenho e da vontade política dele. Sim. Tem que ser lembrado. Sim. Aí, nós tivemos, logo depois do Ladislau Salles, nós tivemos uma figura muito interessante, que é o Pedro Nascimento. O Pedro Nascimento era um homem muito simples, pouca instrução, mas na sua época ele fez o prédio da prefeitura, o atual prédio, foi ele que construiu. Sim. E na época dele também foi construído um dos maiores frigoríficos do Brasil, entendeu? Que era o T. Maia, que era aqui de Valadares. Sebastião Maia era um paulista muito rico, fazendeiro,
e que na época do gado, tinha muito gado aqui, criou o Temaia, na época do Pedro Nascimento. Joaquim Pedro Nascimento. Sim. Inclusive tem uma escola, essa escola municipal aqui da 7 de setembro tem o nome de Joaquim Pedro Nascimento. Bem merecido. Aí logo em seguida veio Sebastião Mendes de Barro. Sebastião era um farmacêutico, ele ficou só apenas 2 anos, era um mandato tampão, e foi uma época que choveu muito, e ele começou a construir a JK. Sim. E aquilo deu muito barro na época, um lamaçal danado. Sim. Ficou conhecido até como Barrão. Aí, logo depois do Sebastião, veio o Hermílio Gomes. O Hermílio era um homem voltado ao desenvolvimento econômico. Nessa época, houve um apoio muito grande do Hermílio para o desenvolvimento de várias indústrias, siderúrgica, Sim. Coca-Cola, fábrica de papel. Então, o Hermílio também é uma pessoa, foi muito importante também na criação da Fundação Percival Facua. Sim. Doutor Raimundo Rezende foi prefeito também. Doutor Raimundo, ele foi um excelente médico nessa área de saúde. Sim. Mas o que marcou foi o Teatro Atiaia, construído pelo doutor Raimundo Rezende. Lugar muito conhecido. Olha bem, a vontade política foi importante, porque o vice-prefeito Sim. do doutor Raimundo não queria que fizesse o Teatro Atiaia. E ele botou peito e vontade política e construiu o Teatro Atiaia. Realizou o projeto. A contragosto de muita gente Hoje é um da lugar parte muito dele lá. frequentado, né? É. Aí depois veio depois o doutor Raimundo, veio o Ronaldo Perim. O Ronaldo Perim foi um prefeito que também fez um trabalho excelente de infraestrutura em Valadares. Calçamento de rua, esses córregos Figueirinha, esses córregos todos foram canalizados pelo Ronaldo Perim. Fez um trabalho de saneamento muito importante e nós não podemos esquecer do Ronaldo Perim. Logo em seguida veio o Mourão. Sim. E o Mourão, que está voltando agora. Voltando agora como... Pela terceira vez. Isso. O Mourão, no primeiro mandato dele, ele fez uma coisa importante. Criou o Shopping Center de Valadares. E eu participei desse projeto. Que coisa linda. Foi um projeto que foi muito discutido, porque teve muita dificuldade. Mas aí foi feito o shopping. Depois do Mourão veio o Paulo Fernando. Paulo Fernando era conhecido por cachorro doido, na verdade. Era um prefeito meio malucado. E o Paulo foi considerado o pior prefeito de Valadares. Mas ele deixou a sua marca. E a gente não pode esquecê-lo, que foi o calçadão da ilha. Sim. Paulo é que fez o calçadão da ilha. Depois veio o Fassarella. O Fassarella, ele uma pessoa muito correta, essas coisas todas, mas ele fez uma coisa negativa, do meu ponto de vista. Sim. Ele extinguiu as fundações, extinguiu a FUNSEC, que era responsável pela cultura e o esporte, extinguiu a FUSOSP, que era responsável pelo hospital, a FUSOBRAS, que era pela assistência social, eu acho que foi uma péssima ação do Fassarella. Aí depois do Fassarella veio a Elisa, Sim. com o projeto Minha Casa é Minha Vida. Esse projeto foi muito bom. Ajudou muitas famílias, Muitas né? Carentes. Construiu muitas casas. Necessitava, né? Da época da Elisa. Aí depois da Elisa veio o André Merlo. O André é o seguinte, muito criticado, mas tem que explicar. O André passou por 5 enchentes, passou por Covid,
mas ele fez uma coisa positiva para Valadares, que tem que ser lembrada, que foi a vinda da Sudene, o André que lutou, junto com outros, é claro, mas ele capitaneou a vinda da Sudene. Sim. E depois do André veio o Coronel Sandro, né, que saiu, foi caçado, né, e que não teve tempo, né, nem de explicar por que foi caçado. Então é isso aí. Ô, minha cara repórter invisível. Seu Toninho, é um prazer ter o senhor conosco mais uma vez nesse grande podcast. Eu acredito que todo mundo que vai estar ouvindo, né, vendo esse podcast, vai estar aprendendo, né? Em resumo, grandes entendeu? Histórias, né? A gente que já está com 80 anos e conhece bem a história de Valadares. Conhece muito bem. Tem que contar, né? Sim. E a gente, como para quem está chegando agora, entender, como testemunho aprender. ocular, porque se nós não contarmos, outros podem contar de forma diferente. Sim. E eu sou testemunha dessa história. Sim. Então eu tenho a obrigação de contá-la. E quero voltar de novo, reiterar que vontade política é fundamental no progresso de uma cidade. E eu quero te agradecer. Eu te agradeço, Toninho, por estar conosco, tá? Muito obrigado, repórter. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.